Ezequiel capítulo 37. Louvado seja Deus. Vamos fazer a leitura dos 5 primeiros versículos de Ezequiel no capítulo 37. Durante toda a semana nós vamos continuar tendo os nossos cultos de segunda a sexta às 8 horas. Esse sábado eu percebi que alguns irmãos se confundiram, mas o culto no sábado é às 7 horas da noite. Amém? Segunda a sexta às 8 horas, no sábado às 7, no domingo a escola bíblica e logo depois o culto. Glória a Deus. Ezequiel 37, versículo 1 em diante. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Eu respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Posso ouvir um glória a Deus? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, por mais esta manhã, esta oportunidade de estar na tua casa, Pai, adorando o teu nome. Deus, muito obrigado, Pai, por esta palavra. Nos abençoa, Pai, nos instrui, fortalece a nossa fé, Pai, nos traz um avivamento verdadeiro. Que teu Espírito Santo, Pai, nos conduza nessa manhã. Retira, Pai, todo o impedimento, toda a distração, todo o ataque do inimigo, Pai. Deus, nós estamos em uma batalha, Senhor, diária contra a carne, Pai. Nos auxilia, meu Deus, a olharmos somente para Ti, Pai. Somente ao Senhor, Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Nós estamos hoje, irmãos, no 8º dia da nossa campanha de Daniel. E como vocês têm aprendido todos os dias aqui a respeito de Daniel, vocês vão ver que Ezequiel está bem conectado a isso. Para nós entendermos o que está acontecendo aqui, esta visão de um vale de ossos secos, nós precisamos entender o que aconteceu com Israel. Daniel, Ezequiel e tantos outros não chegaram no exílio por acaso. Houve um motivo para isso. Tudo isso se inicia quando houve a divisão e a queda do reino de Israel. Os irmãos sabem e já aprenderam aqui na igreja que Israel era um reino unificado na época da monarquia. Quando Saul, Davi e Salomão eram reis, existia apenas um reino com 12 tribos. Davi unificou essas tribos, mas iniciou-se com o rei Saul. Quando Salomão morreu, o reino foi dividido entre o reino do norte de Israel, que era com 10 tribos, e o reino do sul, o reino de Judá, por 2 tribos, onde a capital, Jerusalém, ficava nela. O reino do norte tinha sua capital de Samaria, onde mais para frente vocês devem lembrar dos samaritanos, da mulher samaritana, era naquela região ali. O reino do sul, onde tinha sua capital, ele era mais fiel a Deus. Ele tentava mais buscar, ele oscilava entre reis bons e reis maus, mas no geral ele tentava buscar mais, o templo estava lá. Mas logo o reino do norte se desviou, assim que foi dividido o reino unificado, ele se desviou da presença do Senhor. Ao se desviar com o tempo e lideranças más, reis maus, um pior do que o outro, cada um que vinha que cometia um pecado mais grave, o Senhor permitiu que os assírios viessem lá e tomassem aquele reino à força. Todos os impérios daquele tempo, irmãos, quando eles tomavam à força algum reino, normalmente eles tentavam implementar dentro deles a sua
própria cultura. Alguns faziam mais, outros faziam menos. No caso do Reino do Norte, eles viraram um povo sincrético, um povo misto. O que é que dizia isso? Eles tiveram muitos deuses, muitas culturas, por causa dessa invasão que eles tiveram. Eles se misturavam. Por isso que mais para frente, no futuro, os judeus, o povo que depois de Israel, do Reino do Sul, não gostavam de se misturar com eles, por causa desse sincretismo, dessa mistura que eles tinham. Mas a verdade, irmãos, era que eles caíram por causa do pecado deles, da idolatria que eles cometiam, da desobediência que eles tinham contra Deus. Um pouco depois, o Reino do Sul encontrou também o seu martírio nas mãos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia daquele tempo. Quando ele veio, irmãos, e conquistou Jerusalém, ele destruiu o templo, pegou os seus utensílios, levou para a Babilônia. Nós precisamos entender isso aqui bem, para entender o que está acontecendo. Talvez algum mais novo na fé não entenda o porquê Deus permite que o seu povo passe por isso. Ora, se Israel é o povo de Deus e Jerusalém, toda aquela terra, é a terra prometida que o Senhor deu para eles, como o Senhor permite que uma outra nação venha, subjugue eles, leve eles para o exílio. Mas nós precisamos entender que o Senhor trabalha dessa forma, nos educando da forma que Ele acha melhor. Para Israel, diante da desobediência deles, Deus os alertou. Lá em Deuteronômio, no capítulo 28, você que está com a sua Bíblia, capítulo 28, no versículo 64 e 65, Deus vem falar a este povo dizendo: olha, o Senhor os espalhará entre todos os povos, de uma até a outra extremidade da terra. Ali vocês servirão a outros reinos, deuses de madeira e de pedra, que nem vocês nem os seus pais conheceram. Nem ainda entre as nações vocês terão descanso, nem a planta dos seus pés terá repouso, porque ali o Senhor dará a vocês um coração que treme. Então Deus, neste exílio, ensinou aquele povo a temer e a tremer na presença dEle. Só que eu quero te ensinar algo: nada, nenhum castigo, nenhuma punição é perpétua diante de Deus. As misericórdias dEle se renovam todos os dias para nos abençoar. O mesmo Jeremias, que é aquele que anunciou, Jeremias, Isaías, Ezequiel e Daniel são conhecidos como os profetas maiores da Bíblia. Isaías anunciou não apenas uma mensagem messiânica, mas também uma mensagem de punição para aquele povo. Porque lá em Isaías 1, ele diz assim: olha, o boi conhece o seu dono, mas Israel não conhece ao seu Deus. Por quê? Eles estavam dispersos, eles estavam longe da presença do Senhor. Da mesma forma que desde o tempo da lei para o tempo dos profetas, dos tempos dos profetas, onde ele anunciou que eles iriam para aquele cativeiro, lá em Jeremias, no capítulo 25, no versículo 11, Jeremias anuncia que aquele tempo seria um tempo de ruína, de horror, mas que eles serviriam ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando Daniel está orando e recebe a revelação, lendo a palavra do Senhor, ele entende que o exílio está sendo cumprido na vida de Israel. Porque, como eu disse, as misericórdias do Senhor nos alcançam todos os dias. Agora nós precisamos entender que cada profeta foi levado para um canto, teve uma posição. Se Isaías e Jeremias profetizaram mais nos reinos do sul e do norte, em Judá, em Israel, Daniel foi levado para a corte com os seus amigos e serviu na corte de Babilônia, foi fiel a Deus lá, porque escuta isso aqui, não é o lugar que você está que vai te dizer se você é fiel ou não, é a posição que você tem, que vai exercer a fidelidade na sua vida. Mas Ezequiel não. Ezequiel, filho de sacerdote, um homem levantado para isso, mas também chamado para ser profeta. Ezequiel é levado para um canto diferente. Ele é levado para as margens do rio Quebar. Se você olhar aqui comigo, no início do livro de Ezequiel, lá no capítulo 1, vai dizer que no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados. Então Ezequiel é um dos que foram exilados
pelo reino da Babilônia. Estando eu no meio deles, junto ao rio Quebar. Esse rio era uma espécie de divisa entre os reinos. Então entenda, se Jeremias ficou no reino de Jerusalém, Ezequiel ficou em uma espécie de fronteira e Daniel estava lá dentro da corte. A palavra do Senhor veio a ele, filho de Quebu, sacerdote. Ezequiel, o entendimento se dá que ele nasceu para ser sacerdote, mas uma vez que não tinha mais templo, uma vez que não tinha mais as condições, Deus o chamou para ser profeta também. Nós podemos até termos gostos e vontade de trabalhar da forma que nós queremos, mas nós devemos exercer aquilo que o Senhor nos chamou. Ao ser chamado, ele começa a receber visões de Deus e começa a anunciar para aquele povo aquelas visões. Deus permite que o exílio, a dor aconteça, mas também fala com aquele povo, mostrando a eles que aquilo não é para sempre, que aquilo terá um fim nas vidas dele. Mas aqui, no Ezequiel 37, é interessante porque quando nós queremos ver algo de Deus, a última coisa que nós queremos ver é um vale de ossos secos. A verdade, irmãos, é que se nós pedimos uma visão, uma revelação de Deus, nós queremos ver algo bom. Ninguém gosta de profetizar coisa ruim, ninguém gosta de anunciar coisas ruins. Todo mundo quer olhar para a pessoa e dizer, eu vi um carro bom na sua vida, eu vi uma porta aberta para você. Deus me mostrou em sonho um cesto cheio, algo bom. Mas aqui, irmãos, é totalmente diferente, porque Deus fala do jeito que Ele quer e com quem Ele quer. Ezequiel 37, o profeta vai olhar agora e vai dizer, veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale de ossos secos. Este vale, irmãos, estes ossos secos, simbolizava a vida espiritual de Israel. Deus poderia ter mostrado para ele um palácio luxuoso, ou até mesmo as visões que ele deu ao evangelista, ao apóstolo João, ruas de ouro, uma terra onde não terá choro nem lamentações. Mas para este profeta, neste tempo, ele está mostrando apenas esqueletos, simbolizando a morte. Um vale, muitas vezes, se dá um entendimento de uma prova, de uma necessidade que nós estamos passando. Precisamos entender bem isso daqui. Lá em Oséias, no capítulo 8, no versículo 7, a Bíblia vai dizer que aqueles que semeiam ventos colhem tempestades. Quando Deus está mostrando um vale de ossos secos para Ezequiel, Deus está olhando para ele e está dizendo, eles agora estão colhendo o que eles plantaram. E o povo hebreu, o povo de Israel, o povo israelita, eles entendiam isso. Quando eles estavam no exílio, as lamentações, as orações que eles fazem, como Daniel faz no capítulo 9 e no versículo 10, é uma oração de arrependimento. O mesmo se dá, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá no Salmo de número 137. Este salmo, irmãos, fala de saudade, fala de conforto, de busca por algo que você perdeu. Porque nós não sentimos falta do que nós temos, mas do que nós perdemos. Eles perderam o templo, eles perderam a fé, a ideia de estarem lá reunidos, de poder adorar, de ofertar ao Senhor. Agora, quando eles estão no caminho para serem exilados, os babilônicos, os homens que assolavam a vida deles, pediram a eles, canta aí algumas músicas, vocês são bons no louvor, são bons na adoração. E aí o salmista vai dizer assim, às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo, cantem para nós um cântico, um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque e que a minha língua fique colada ao céu da boca. Se eu não me lembrar de você,
se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Deixa eu dizer algo a você. A pior morte que alguém pode enfrentar não é a física, é a espiritual. A pior coisa que pode nos acontecer não é a doença física, é a doença do espírito, da alma, é aquilo que nos afasta de Deus. Estes homens caíram na verdade. Seus atos, a vida que eles estavam levando, afastaram os cânticos, o louvor, a adoração de Deus, a Deus. Como é que eu poderei me esquecer de você? Para aqueles que estão distantes do Senhor, somente a saudade. São como esse vale de ossos secos. Quando Deus apresenta a Ezequiel, em outras visões Deus mostrou a sua glória. Em outras visões Deus mostrou o seu poder. Mas aqui Deus está exibindo a verdade nua e crua que muitos têm passado. Por fora a aparência é muito boa, mas por dentro é como um vale de ossos secos. Estão mortos, estão perdidos, porque perderam o bem mais precioso que eles podem ter, que é a presença do Senhor. E sem a presença do Senhor, meus irmãos, nós não somos nada. Nesses dias da campanha de Daniel, nós precisamos retirar um tempo nas nossas vidas de arrependimento, de mudança. Nós precisamos mudar o curso da vida que nós estamos levando. Deus não nos chamou para sermos como esses ossos secos, perdidos, mortos, sem uma perspectiva de ver algo, ou muito menos como o salmista falou, que não posso nem louvar e cantar ao Senhor. Deus nos chamou para sermos cheios do seu Espírito, alegres na sua presença e avivados por Ele. Me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou em um vale cheio de ossos secos. Isso aqui está representando a situação espiritual de Israel. A situação que eles estavam vivendo diariamente. E muitos, escute isso, muitos têm vivido desta forma. Amados, eu poderia vir aqui hoje nessa campanha, olhar para você e abrir todas as portas para a sua vida com uma palavra. Eu poderia olhar para você e dizer, o Senhor me revelou uma grande chave, uma porta aberta para você. Há de chegar o tempo para isso nas nossas vidas. Poderia olhar para você e dizer, aquele papel está sendo assinado agora. Talvez eu estaria ouvindo glórias e aleluias nessa igreja. Poderia olhar para você e dizer, Deus está extremamente satisfeito da forma que você está vivendo. E Ele está aplaudindo você de pé. Mas a verdade é que a palavra que o Senhor queimou o meu coração é que nós precisamos ser vivos pelo seu Espírito, reavivados pela sua palavra. Que este tempo que nós estamos tendo de jejum, de oração, não seja apenas de busca de bens materiais, mas sim daquele que não perece, daquele que não se perde, daquilo que a traça não pode comer, nem a ferrugem destruir, do que é espiritual, das coisas do alto, das coisas que não perecem, que o Senhor te chama para ter, porque Ele não chamou você para ser um vale de ossos secos, mas chamou você para ser sal, luz dessa terra. Mas há uns pontos aqui que nós precisamos entender. Ele veio com seu Espírito e me levou no meio de um vale. E Ele me fez andar. É impossível ser cheio do Espírito Santo se eu ficar parado. É impossível ser cheio do Espírito Santo se eu regredir. É impossível ser cheio do Espírito Santo se eu não ouvir a vontade de Deus para a minha vida. Preste atenção, o profeta não andou sozinho. A Bíblia está dizendo assim, Ele me fez andar.
Porque quem tem o comando nas nossas vidas não somos nós, é Deus. Não é Ele não é você quem avança, é Ele quem te faz avançar. Não foi você que veio para cá sozinho, foi Ele quem te trouxe para cá. Não é você, meu irmão, que vai conseguir vencer esses 21 dias, ficar mais santo, abrir a porta para a sua vida. É Ele quem vai fazer na sua vida. Aí Ele está dizendo assim, olha... Ande, Ele me fez andar. E andar na Bíblia tem muito simbolismo, porque Deus não gosta de quem para, Deus não gosta de quem regride, Deus não gosta de quem tem medo, Deus não gosta de quem não tem coragem. Para Gideão Ele disse, Gideão, eu não quero todo mundo, eu quero os valentes, eu quero os corajosos. Lá em Êxodo 14:14 Ele alertou o povo, por que vocês estão parados? Diga ao povo que marche. Para Josué, Ele não derramou dons e talentos, Ele disse, sê corajoso e anda. Se você desistir, meu irmão, no 8º dia, se você desistir desse propósito, nós viveremos como esse vale de ossos secos. Mas se nós ouvirmos a palavra do Senhor, que pega nas nossas mãos e anda conosco, Deus vai reavivar algo na tua vida. Deus vai trazer algo novo na tua vida. Tem muito vale de ossos secos aqui. Tem muita coisa morta aqui. Tem muita casa aqui que está igual esse vale de ossos secos. Tem muito casamento aqui que está igual esse vale de ossos secos. Tem muita vida espiritual de aparência aqui que está como esse vale de ossos secos. O homem humano não consegue enxergar, mas Deus ainda tem profeta nessa terra que vê vale de ossos secos. E Ele me fez andar. E Ele me fez andar. A direção é dEle. O caminho é dEle. O propósito é dEle. Nós não vamos para onde nós queremos, nós vamos para onde Ele manda. Nós não fazemos o que nós queremos, nós fazemos o que Ele diz nas nossas vidas. Quando a gente anda e faz a vontade de Deus, o profeta diz assim, eu pude ver. Porque primeiro Deus quer um sinal nosso, de obediência. Quando nós o obedecemos, aí Ele mostra o que Ele tem para nós. E eu pude ver que eram muito numerosos. A situação aqui, irmãos, é Israel. Pereceu. Aquele povo que viu milagres e maravilhas como ninguém. Que o mar vermelho se abriu, fogo caiu do céu. É um povo que Deus sustentou no deserto. Vocês têm ideia do que é isso? Um sol de 50 graus, Deus colocou um ar-condicionado ambulante para eles. No frio, porque o deserto é assim, de dia é quente, mas de noite é frio. De noite tinha uma coluna de fogo, era um heater, um aquecedor para proteger aquele povo. Aí o povo tinha dia que dizia, a gente quer comer carne. Vocês já viram o frango sair de dentro de água? Mas saiu para aquele povo. Água sair de pedra. Mas Deus fez para aquele povo. Mas aquele povo agora está aqui. Porque houve um dia que aquele povo decidiu que não precisava mais andar sob a direção de Deus. Deus tem abençoado muitos, e muitos quando estavam no deserto prometeram tudo para Deus. Quando passou na prova no vale, disse, Senhor, vou te servir com toda a fidelidade. Vou exercer tudo que o Senhor me chamou. Mas agora estão como este vale de ossos secos. Israel era rico. As pedras das paredes eram de ouro, mas era algo que a traça podia comer. Deus não queria aquela riqueza para aquele povo. Deus quer que você seja rico de algo que ninguém pode te tomar. E ele viu. E eu gosto dessa conversa aqui, entre Deus e o profeta. Deus olha para ele e pergunta, você acha que tem condição? Porque tem muita gente que olha para você e diz que não tem mais jeito. Nas nossas vidas, muitas pessoas já nos desenganaram. Já olharam para os teus familiares, para o teu marido, para teus filhos. Disseram, esse aí não tem salvação não. Dessa cachaça ele nunca vai livrar.
esta doença aí é só esperar para morrer. Pode aguardar, é só o dia de Deus levar. Mas deixa eu dizer algo para você aqui. A última palavra ainda é de Deus. Vem dele. Vem dele. Aí o Senhor olha para ele e diz: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? O profeta diz: tu sabes, Deus. Tu sabes. E é verdade. Porque se for pelo homem, ele diz assim: isso aí não tem mais jeito não. Esse aí está perdido. Acabou para ele. Mas quando ele diz assim: o Senhor sabe, ele está dizendo: é só o Senhor que pode fazer isso. E tem coisas na sua vida que o homem não pode fazer. Só Deus pode resolver. E se não buscar dele, não vai ter solução. Porque nós temos a tendência de buscar de coisas humanas. Nós lutamos lutas com as nossas forças e não entregamos a Deus, que é Ele quem deve lutar as nossas batalhas. Tu sabes, Deus. E eu gosto disso aqui, porque o Senhor poderia olhar para ele assim e dizer: então tá, eu vou resolver isso aqui agora para você. Mas Deus espera uma atitude dele. Deus espera atitudes nossas. Deus espera caminho que nós devemos fazer, palavras que nós devemos dizer. Olha o versículo 4 que diz: então ele me disse, profetize para esses ossos. Você já deve ter ouvido isso. A palavra tem poder. Tem palavra que tem poder de ferir, de matar. Tem pessoas que têm 50 anos, mas estão traumatizadas de algo que ouviu quando era criança. Tem casamentos de 30, 40 anos, mas a mulher ou o homem ainda está triste de algo que ouviu lá na época do namoro. Tem gente que não vem para a igreja porque ouviu uma palavra dentro da igreja. Tem gente que não fala com o irmão porque o irmão falou algo que ele não gosta. Só que na mesma potência que a palavra tem para destruir, a palavra que tem vida é muito mais poderosa. Porque o máximo que a palavra pode fazer é ferir os teus sentimentos de uma forma contrária. Mas a palavra que tem vida tem poder de ressuscitar até esses ossos aqui. Tem um exército de vale de ossos secos. Aí Deus está olhando para um homem e dizendo para ele: profetize. Sabe o que Deus está falando para a gente hoje? Você é o profeta na sua casa. Você é o profeta no seu casamento. Você é quem vai declarar na vida desse irmão que está aí do seu lado que esta batalha não é para a morte, mas é para a vida. Tem muita palavra contrária, tem sim. 1000 cairão de um lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Toda palavra lançada contra ti não prevalecerá. Tem muita palavra contrária vindo contra a igreja do Senhor. Mas a perseguição, Coliseu, os leões não pararam a igreja. E eu tenho uma palavra para esta igreja, que esta igreja vai avançar. Vai avançar. O reino vai ser expandido através da exposição das escrituras desta palavra, através dos jovens dessa igreja, através dos casais dessa igreja, através dos líderes dessa igreja. Nós vamos alcançar lugares altos na presença do Senhor. Profetiza. Meu irmão, você tem que chegar lá na sua casa e fazer igual aqueles crentes doidos mesmo. Diabo, tu não tem lugar nessa casa. Tem um homem e uma mulher de Deus aqui, e a autoridade do nome do Senhor Jesus prevalece nesse lugar. Todo espírito maligno está repreendido. Toda maldição está quebrada.
Toda depressão está tirada nesse momento. Levante as suas mãos, querido. Que Deus te fortaleça no dia de hoje. Toda palavra que lançaram contra você, que gerou trauma na sua vida, que gerou insegurança na sua vida, que trouxe doença na sua vida, toda palavra que te afastou da presença do Senhor está repreendida agora nesse momento, no nome de Jesus. Eu declaro vida para você, paz do Espírito Santo, renovo do Senhor para a sua vida, no nome de Jesus. Isaías 55:11 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Escute, e prosperará naquilo que eu designei. A palavra tem poder. Em Ezequiel, para concluir, no versículo 5, ele diz assim: assim, tem alguém disposto a ouvir o que o Senhor Deus tem para dizer hoje? Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eu vou além. Assim diz o Senhor Deus para a tua família. Assim diz o Senhor Deus para o teu casamento. Assim diz o Senhor Deus para os teus filhos. Assim diz o Senhor Deus para esta enfermidade. Assim diz o Senhor Deus para esta causa na justiça. Assim diz o Senhor Deus para estas causas que você tem apresentado nesses dias de campanha. Eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Deixa eu dizer algo a você. Esta enfermidade não é para a morte. Esta luta não é para acabar com você. Esta prova não é para te destruir. Assim diz o Senhor em Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus está operando na sua vida, na sua casa e na sua família, no nome de Jesus. Fica de pé, igreja, eu não tenho mais tempo, fica de pé. Operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Ah, meu irmão, não desliga do céu, não. Tem uma graça aqui nesta igreja. Tem uma unção aqui neste lugar. Não te preocupa com quem está do teu lado. Não te preocupa com nada, meu irmão. Porque o Senhor está te visitando neste momento. Apresenta ao Senhor agora estas causas que você tem tido. Apresenta este vale de ossos secos na tua família. Apresenta este vale de ossos secos na tua casa. Apresenta este vale de ossos secos na tua saúde. Apresenta estes vales de ossos secos no teu casamento. Meu irmão, minha irmã, não perca a oportunidade. Entregue ao Senhor agora. Entregue ao Senhor agora. Se desprenda. Você pode vir aqui na frente como nós temos feito todos os dias.